uma vez estamos com vocês nos nossos programas semanais, falando com você sobre o narcisismo. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer as muitas palavras de consideração daqueles que nos têm assistido aí do outro lado e continuar te pedindo, convidando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal do Plena Verdade. E você? Ministério Plena Verdade. Ministério Plena Verdade, que você venha se inscrever, acionar lá o sininho, curte, compartilha, para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver uma matéria nova. Afinal de contas, toda semana nós estamos fazendo com todo carinho, nos debruçando sobre o assunto, para você que está do outro lado e tem desejo e interesse de conhecer e de saber lidar com esse problema tão difícil que é uma pessoa narcisista. Pastor Djalma, chegou até nós uma pergunta muito importante da senhora Madalena Boechat. Ela disse o seguinte: Pastor Leto, estou com um problema muito grande e eu gostaria de saber se a pessoa que está comigo, se ela é narcisista, porque eu gostaria de identificar. Pastor Djalma, ela pergunta como se identifica um narcisista. E eu disse para ela que essa pergunta tem resposta. Bem, primeiramente, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. É um prazer estarmos mais uma vez aqui com você, fazendo parte dessa família Ministério Plena Verdade. O canal, ele tem a função de não identificar, diagnosticar ninguém com transtorno de personalidade narcisista. Apenas nós explicamos como funciona a dinâmica narcísica dentro do canal. Porque uma pessoa, para ser diagnosticada, ela tem que passar por uma bateria médica para poder saber, médicos de saúde mental, como psiquiatra, alguns psicólogos, para poder identificar realmente o transtorno, né? Mas, vamos lá. Primeiro passo, a arrogância. O narcisista, ele é arrogante. Ele é egoísta. Eles são trapaceiros, né? Mas para você identificar os 9 quesitos que tem um narcisista, ela tem que ler o DSM-5. Ela pode até entrar no site, na página narcisista no Facebook e fazer um contato comigo lá e eu mando o DSM-5 para ela. Então o que acontece? Ali tem 9 quesitos, né? Que se ele atingir 5, ele já é um narcisista. Né? Eu morei com uma narcisista, fui casado com uma que ela tinha mais de 20. Mas, o Conselho Regional de Psiquiatria dá como 9 quesitos. Mas se tiver 5, a pessoa já é narcisista. Entendeu? Muito bem. Diante dessa pergunta, espero que a resposta tenha satisfeito a sua pergunta, senhora Madalena. Pastor Djalma, tem chegado até nós, através do Facebook, até mesmo da página do YouTube, algumas pessoas têm feito algum comentário em box. E elas estão muito preocupadas porque é um assunto muito novo, que não se fala tanto nisso. Sim. Parece que as pessoas elas têm receio de falar sobre esse assunto. Eu costumo dizer, pastor Djalma, que assunto que não se tem conhecimento, se tem medo. É verdade. As pessoas têm medo do novo, né? Uma certa feita, eu estava conversando com o senhor e nós falávamos sobre tarô, quiromancia, né? Búzios, baralho cigano, né? E alguém talvez diga aí do outro lado assim, como assim? Sim, como assim? Vocês não viram nada. Tem muita coisa boa para acontecer nesse canal. Nós aqui temos condições, né, pastor Djalma, de falar de assuntos, porque somos pastores, mas nós estudamos, nos debruçamos sobre os assuntos, viemos de lá. Quando você vem de um segmento, você não vem de lá, você não saiu de lá porque foi infeliz, você não saiu de lá porque teve problemas, não, você saiu de lá porque o seu tempo lá já acabou. Eu sou filho de uma grande cartomante. Olha aí. Então, algumas pessoas elas têm nos feito algumas perguntas, porque o narcisismo é um assunto novo. Se bem que nós temos visto hoje, pastor Djalma, em algumas mídias sociais, não sei se a gente pode até no ar ficar citando, mas elas são especialistas, tá? Sim. Eles falam sobre o narcisismo, mas eu tenho notado uma coisa, não com a profundidade que nós temos feito aqui. É porque eles usam, geralmente, termos técnicos. Então fica difícil de uma senhora entender do outro lado, um senhor leigo,
eu vou falar para ele de psique, eu vou falar para ele sobre a amígdala cerebral, ele vai pensar que a amígdala na garganta, outras coisas mais. Então confunde um pouco. Então a gente não usa certos termos e a gente fala em abertamente, como um bate-papo, para que as pessoas do outro lado entendam. Porque na verdade, quando nós nos debruçamos sobre alguns assuntos, se nós não tornarmos esse assunto leve, fica muito difícil Sim. de quem está do outro lado assimilar. Ainda mais narcisista, que mexe com o mundo espiritual também. Olha, o pastor Djalma falou uma coisa interessante agora. Tudo gira em torno do mundo espiritual. Sim, sim. Tudo gira em torno do mundo espiritual, tá? Eu tenho aprendido a cada dia mais, porque quando você fala, você ouve. Por isso que é muito importante, quando nós falarmos com conhecimento de causa, falarmos com sabedoria e ter a humildade de aceitar quando não sabemos, porque não sabemos tudo. Nós falamos um pouco sobre sucubus e incubus no vídeo passado. Isso. E chegou várias pessoas falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, sucubusaram lá de noite e tudo mais. Aconteceu vários relatos, né? Então eu peguei na página Narcisista e coloquei um estudo ali hoje sobre isso. Quem quiser saber Acessa melhor, lá no Facebook. Isso, entra lá, Narcisista, o nome da página. Narcisistas, né? Entra lá que tá tudo escrito lá. E inclusive nós falamos um pouco aqui. Lá tem a dinâmica completa do abuso narcisista. Então, para você começar a entender melhor o que é o abuso narcisista, lá tem vários textos, vários estudos, do qual nós colocamos todos os dias. Houve uma pergunta também para nós, pastor Djalma, que eu gostaria de passar para o senhor essa tese. A pessoa nos fez a seguinte pergunta: se é normal o que ela está sentindo. Ela disse que quando ela está dormindo, ela sente como se alguém... Olha que coisa interessante. É muito importante você do outro lado ter a tranquilidade de ouvir e entender esses assuntos, porque nós vivemos regidos por um mundo espiritual. Sim. Onde seres, vamos colocar da seguinte maneira, tanto do bem quanto do mal, eles estão interessados em mim e em você. E essa pessoa falou o seguinte: eu sinto, pastor Leto, à noite, como se alguém estivesse pondo a mão em mim. E ela diz que ela sente os tremeliques no corpo. E ela disse, para mim, é como ela falou, por exemplo, essa moça falando conosco, não vou citar nomes, essa moça falando conosco, ela disse assim: eu sinto como se estivesse pondo a mão nos meus seios, eu sinto como se estivesse segurando a minha cintura. O que é isso, pastor Djalma? Olha só, se eu for falar o que é isso dentro da psicanálise, vamos colocar assim, eu vou arrumar um problema, vou arrumar uma briga. Se eu falar como pastor, tá tudo certo, não vou falar como pastor. 1000 vezes melhor, afinal de contas nós somos pastores. O que ocorre é o seguinte, porque muitos psicanalistas, muitos psicólogos são céticos nessa área, a maioria. Então quando você fala alguma coisa sobre espiritualidade, o cara vem, não, é o inconsciente que traz, é o subconsciente, aquela situação toda. Mas o que ocorre é o seguinte: pode ser uma manifestação espiritual que está acontecendo nessa moça. Aí tem que saber também a casa que ela está, o que acontece, aonde que ela foi morar ali, como, porquê, ou aquilo ali já é uma situação que traz nela. Ela de repente é um veículo de alguma entidade, é um aparelho, tem isso também. Chamam de cavalo, né? Ela pode ser um aparelho. Eu vou te fazer uma pergunta que me fizerem. Então vai lá. Eu vou te fazer. Pode ser essa situação. Pastor Djalma, hoje está diferente. Quando a gente fala que está diferente, porque está. Sim. Hoje está diferente. Veja bem, pastor Djalma, uma irmã, tá? Uma irmã de uma igreja evangélica, ela fez a seguinte pergunta: pode eu sendo cristã, posso eu sendo cristã, sendo evangélica, eu acho que o senhor já tá ligado aí no, como nós dizemos, tá? No manto. No manto. Que aqui tem transmimento de pensação. Não vem me setar não, assim que os crentes É falam. verdadeiro. E ela falou o seguinte: eu, por exemplo, posso eu ser um aparelho, está sendo conduzida pelo mundo espiritual. Sim. Porque eu disse, olha só, você vai ouvir da boca do pastor Djalma, não da minha. Eu sou apenas interlocutor, eu apenas faço as perguntas. Não que eu não saiba as respostas, porque aqui eu prefiro que ele dê as respostas e eu vou corroborar com as respostas. A pergunta que ela fez foi: será que eu sou um aparelho? Eu disse, olha, na minha vã filosofia, eu creio que sim. Pastor Djalma, essa irmã, Sim. com esses dons, ela diz que ela tem visão, ela vê as coisas, ela diz que tem
que ela tem visão e revelação, que muitas das vezes ela está sentada e ela ouve palavras, como se alguém estivesse orientando ela. Ela disse assim: como é que isso acontece comigo? Eu sou cristã, eu sou evangélica. Pastor Djalma, por favor. O que ocorre é o seguinte: a Bíblia diz que todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, e diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, Jesus é a chave interpretativa da palavra. Né? Quando o Espírito vem na sua vida, ele não vem para ser servo, mas sim para ser Senhor. Tanto que ele te chama de cavalo de aparelho. Ou seja, ele te usa. As mesmas entidades que trabalham dentro de terreiro, dentro do centro de mesa, em vários lugares, são as mesmas que trabalham dentro da igreja, revelando, fazendo e acontecendo. Só que trabalham ali no esquema de linha branca. Tá? E as pessoas atribuem ao Espírito Santo de Deus. A função do Espírito Santo é mudar o caráter da pessoa. É convencer o homem do pecado e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Ele não é revelador. Não, ele não se joga no chão, não fala repré, não sai pulando na igreja. Jesus Cristo nunca fez isso em momento algum. Pelo contrário, recriminava quem fazia. Recriminava os fariseus. Entendeu? Então hoje virou um modismo, ou seja, um sincretismo religioso. A igreja contemporânea de hoje em dia é a aliança de Josafá com Acabe. Quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. Entendeu? É o fim da apostasia desses últimos tempos. Então o que acontece? Como narcisista. O narcisista, devido às maldades que ele pratica, ele abre um canal, tá? Uma brecha, para que o mal entre dentro dele. Dentro do narcisista existem espíritos obsessores, que quando o narcisista suga aquela pessoa, esses espíritos que estão no narcisista sugam também. Por isso que quando o narcisista entra numa casa ou chega em algum lugar, primeiro ele está com a máscara dele, claro, mas a energia dele, ele pode estar com a boca fechada, que hoje em dia eu sei que é um narcisista. Por quê? Porque a energia dele fala por ele. A energia dele fala muito mais forte do que ele e contamina todo o ambiente. O senhor quer dizer com isso, pastor Djalma, que dentro de uma casa onde existem manifestações espirituais não convencionais, isso significa que alguém ali dentro está sendo um instrumento? Sim, instrumento. Aí é onde vem várias situações. Existe hereditariedade, existe várias coisas, demônios territoriais, que eu falei, para casa, tal, aquela situação toda. De repente ela entrou em território de outro. Existe as egrégoras, né, que são energias, por exemplo, você vai morar numa casa, e dentro daquela casa tinha um casal que brigava muito. Certo. Então ali, dentro daquela condição, daquela família, aquela coisa toda, a família foi embora, você entrou na casa. Aquela casa está problemática, está com energias negativas. Então é uma coisa muito problemática. Pastor nenhum vai chegar e vai falar isso para você. Eu ia falar agora sobre isso. Eles não vão falar. Por que eles não vão falar? Porque não é interessante, isso não dá dinheiro, isso não dá dízimo, isso não dá oferta. Esse que é o problema. E o que os caras querem é o quê? Grana. Eles não estão preocupados com a saúde de ninguém, eles não estão preocupados que ninguém melhore. Eu digo, tá? Porque eu passei muito essa situação com minha mãe. Eu novo e a gente rodando também de igreja em igreja, a mãe se converteu e a gente rodava de igreja em igreja, tentando buscar uma ajuda. E quando você chegava em certas igrejas, os caras pioravam a sua condição da situação. Depois de grande, já velho também, muitos tentaram massacrar meu ministério. Muitos deles. Muitos pastores narcisistas, que no final foram destruídos também, porque a própria arrogância, o eu, destruíram os ministérios deles. Pastor Djalma, um narcisista, ele tem o hábito de querer parecer-se com aquela pessoa? Sim, porque ele espelha. Ele espelha, tira as qualidades daquela pessoa. Eu vivi com uma narcisista que ela chegou em casa um dia revoltada, porque toda vez que ela ia para a consagração tinha um testemunho de pessoas que falavam: eu consegui tirar minha carteira de motorista, olha, foi maravilhoso, eu comprei uma moto, eu comprei um carro. Ela queria o carro, queria a moto, queria a carteira de motorista. E ela vinha em cima de mim e os dentes começaram a brigar comigo. Por quê? O meu filho sabe disso, ele via a situação toda. Por que ela queria? Porque o narcisista é invejoso. Ele sente inveja de todo mundo. Muitas das vezes eu falo assim, é muito perigoso as pessoas estarem dando testemunho dentro das igrejas. Mas o testemunho para os pastores é maravilhoso. Por quê? Porque ele traz cliente. Significa que aquele ministério é maravilhoso. Só que naquele momento que a pessoa está falando ali sobre o testemunho, acontece um pequeno problema. Muitos olhos se crescem naquela pessoa. Mas existem pastores que dizem assim: irmãos, você tem que contar o seu testemunho para que o diabo não anule a sua bênção. Isso é mentira. É mentira. Não está na Bíblia. Porque se o Filho do Homem é libertar, verdadeiramente sereis livre. E
Jesus está no negócio, não tem nada a ver essa história que eles falam, isso, aquilo, não, porque eles querem uma validação, tá? Para levantar o ministério deles, são empresários. Pastor Djalma, é hábito de narcisista, sempre em suas falas, dizerem que o melhor de Deus ainda está por vir? O melhor de Deus não foi Jesus Cristo? Sim, o melhor de Deus já veio. Inclusive, eu escrevi hoje 20 perguntas para teólogos e pastores renomados, tá? Coloquei dentro do Plena Verdade no Facebook, no grupo Plena Verdade no Facebook. Depois você entra lá e dá uma olhada. Ok. Coloquei 20 perguntas que eles não vão conseguir responder. Mais ou menos por aí. Dentro da Bíblia, com texto e contexto. Eu gostaria que você, do outro lado, entendesse o seguinte, que o narcisismo, como nós viemos falando desde o primeiro programa, o narcisismo, ele é diabólico, é temerário, ele te adoece, ele te empobrece e se você deixar, ele te enlouquece. E a pergunta que nós fizemos na nossa fala, na nossa primeira fala foi, é possível se identificar um narcisista? Sim, é possível se identificar um narcisista. O narcisista, ele tem vontade de ser você, o narcisista, ele tem vontade de ter o que você tem. Ele te sabota. Justamente, é justamente isso que eu ia falar agora. E quando ele não consegue ser você, e quando ele não consegue ter o que você tem, ele vem te sabotar. E ele te sabota de várias maneiras. A senhora me fez a pergunta se é possível identificar o narcisista. Se ao seu redor a pessoa está se levantando contra a senhora, se a senhora está sendo vítima de falácia, de mau testemunho, então a senhora já sentiu aí que essa pessoa é narcisista? Existe uma toxicidade. Aí. Dentro desse lance, por isso que eu falo, tem que ter um profissional para identificar. Nada melhor do que você convivendo com a pessoa, você consegue ver realmente. Correto. Mas existe graus de narcisista. Existem pessoas que passam batido e você não sabe. O pior são esses, porque são os narcisistas ocultos. Esses são os piores. Por quê? Porque você não vai conseguir entender o que ele faz contigo diariamente. Você vai ver e você não vai conseguir entender. Aquela pessoa vai se camuflar. E ele vai sempre dizer para você, como nós dissemos no programa passado, ele sempre vai dizer para você que ele não faz por mal. Não. Eu não tenho interesse nenhum em te ferir. Eu estou sangrando você, mas não é por mal. Eu estou pisando em você, mas não é por mal. E aí a Bíblia diz o quê? Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, no versículo 5, Paulo manda se afastar, correr dessa turma. E o que acontece? Esse rapaz que escreveu, que falou que se ele não fizer mal, ele até passa mal. Por quê? Se ele não machucar, a ferida dele não cura. Ele precisa machucar para validar a ferida dele. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe sua família, que a senhora seja feliz. Porque a sua vitória é a nossa vitória. Deus abençoe.